Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreva aí e deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Sem mais enrolações aí, bora acompanhar o vídeo. Agora a gente tá junto. Bom, vamos falar do São Paulo, né? A gente falou tanto da zica do São Paulo que não ganhava de jeito nenhum lá em Córdoba que a gente afastou essa zica e o Edgar Alencar vai mostrar pra gente como foi o jogo ontem. Ao final do primeiro tempo, é muito comum em qualquer transmissão de futebol a exibição dos melhores momentos. Se você não acompanhou a transmissão da Globo ou não prestou atenção nesse detalhe, deixa eu te contar que os primeiros 45 minutos aqui em Córdoba foram tão parados que a nossa equipe teve dificuldade para separar alguma coisa e mostrar no intervalo. Talleres e São Paulo ficaram devendo os melhores momentos pra gente. Ainda bem que o clima mudou na segunda etapa. Enfim, um goleiro teve trabalho. Salvou o zagueiro, olha só, afasta a defesa. Aí veio um momento tenso. Oscar no chão e pedindo para sair. Senti um pouquinho no cansaço ali, acho que vou ver como que vai ser a semana. Eu espero que não seja nada grave de novo. Aos 30 minutos, o alívio. O gol que o São Paulo não marcava desde as quartas de final do Campeonato Paulista. Alisson. Graças, goleiro Guido Herrera. Detalhe na comemoração para um abraço no professor. Foi o primeiro lugar que eu vi pra onde correr ali. Até eu brinquei ali que na hora do gol, quando eu chuto, eu vi que tinha muita gente na frente do goleiro. Então, quando eu vi que tinha sido gol, saí para comemorar junto com meus companheiros, junto com o Zubeldia, junto com a comissão. Para não dizer que depois foi só administrar o resultado, Alan Franco quase fez conta. O Tajeres ensaiou uma pressão, mas sem sucesso. Fim da zica. Primeira vitória do São Paulo em Córdoba contra o Tajeres. História boa para o São Paulino, como dissemos. Mas inevitável lembrar que final feliz, mesmo na Libertadores, ainda parece algo distante. Show! Essa vitória do São Paulo, boa vitória, né? Ótimo. Fora de casa, boa vitória. Tira de vez a pressão do Zubeldia ou calma? De vez, não, né? Próximo final de semana é o Galo. O time do Galo é muito bom pelo Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo vai também ter que fazer um bom jogo contra o Galo, porque o jogo contra o Sport no Morumbi foi aquele fiasco. São Paulo não jogou bem. Então, essa vitória dá um pouquinho mais de tranquilidade pro elenco do São Paulo e também pro Zubeldia. Boa, Zubeldia. Lá em Córdoba, terminando um tabu fora de casa contra o Tajeres e segurando ou assegurando o emprego do Zubeldia por mais um tempo. 1-0 para o tricolor paulista na Libertadores, Ronaldo. Segurou o Zubeldia. Valeu pela quebra de tabu. O São Paulo jamais tinha vencido o Talheres jogando na Argentina. Valeu pelo contexto, fora de casa na Libertadores. Mais importante que jogar bem é pontuar. Em um grupo bastante equilibrado, foi além das expectativas. Tinha um mês que o São Paulo não vencia uma partida. A partida foi dentro do contexto que tinha que ser, dura. E vão seguir sendo duras todas as partidas do nosso grupo pela classificação, disse Luiz Zubeldia. Na quarta-feira, a batalha vai ser em casa contra o Alianza Lima, que perdeu em seus domínios na estreia. Fera ferida. Alisson definiu o Alisson, que nome bonito, definiu o resultado 1-0. E eu vou explicar por que o São Paulo entrou tão ligado. Não foi um jogo bonito, não teve tantas chances para os dois lados, mas o resultado foi importante. Ontem aqui no programa, o trio, Cicinho, Marco Aurélio Cunha e Sgarbi, eles deram a pré-eleição, eles deram os caminhos para o Zubeldia. Foi xoxo, mas deram. Foi xoxinho. Cicinho, o importante é que os 3 pontos estão na conta do São Paulo. Exatamente, Renata. Estrear é sempre, com vitória, é sempre bom, né? E o São Paulo, se você pegar o jogo, foram 17 finalizações do Tajeres contra 5 do São Paulo. Então, assim, mas também não sofreu, né? Não foi aquele massacre. E com o Zubeldia é isso, o São Paulo não tem um padrão de jogo bonito, mas é um time defensivamente muito consistente. E contou, né, com a finalização aí do Alisson e, na minha opinião, foi um piruzaço do goleiro, né? Mas o que vale são os 3 pontos e São Paulo é isso. Pode cornetar, Ronaldo, mas o São Paulo em Libertadores é forte. Então olha pra câmera e fala, pintou o campeão.
pintou o campeão da Libertadores. E ainda teve gol anulado do Caleri, por exemplo. Se começasse ali, São Paulo poderia ter ficado bem mais tranquilo na partida, porque o Oscar, na hora do cruzamento da assistência, estava impedido. Mas o São Paulo vem com 3 pontos, com uma vitória. Libertadores é muito mais sacrifício, suor, a superação do que qualquer outra coisa, Edu. Você conhece bem essa história. Não tenha dúvida, Renato. O São Paulo competiu ontem. Eu acho que isso que é de ressaltar, né? O time do São Paulo competiu. O Zubeldia jogou para não perder o jogo. Né? Ele colocou 2 linhas de 4 ali, fechadinho, colocou um zagueiro de lateral, né? Para não tomar ali a bola nas costas. E deixando o Caleri junto com o Oscar, movimentando ali na frente. Então jogou realmente para não perder. E como o Cicinho falou, você estrear fora de casa, pelo momento do São Paulo, foi um excelente resultado. O Cicinho estava falando que pintou o campeão. O Cicinho falou que o Zubeldia levar a mala dele e ficar já na Argentina. Não estou entendendo isso. Mas quem disse que não é preciso do Zubeldia para ser campeão? Não estou entendendo. Você está falando que o Zubeldia já ia ficar na Argentina, agora tá... Só precisa do Oscar e do Lucas. Uma vitória. Aí não ganha, já sábado já não presta mais. Mas, não presta, mas assim, se tiver outra é melhor. Ronaldão, falando sério agora, o São Paulo volta bem lá da Argentina. E é importante o que foi dito aqui, que a vitória é mais importante, ainda mais no começo de uma competição dificílima. Independente da colaboração do goleiro, o São Paulo teve uma consistência ali no seu time, na marcação também, que é importante. O Zubeldia gosta de lançar o time dele sempre para o ataque e deixa o Deus dará a defesa, tudo, mas ontem foi mais consistente. E tem que continuar o trabalho, porque agora foi ele que começou, né? Se for mexer agora no São Paulo, pode desandar a maionese. Espera para quando cair, né? For desclassificado, fazer a mudança. Porque agora acho que já está em pleno voo o São Paulo, como o Chiquinho falou, que é o campeão mundial, não sei o quê, que gosta dessa competição. Não, tri mundial. Então tem que deixar agora o barco rodar do jeito que está. Se mexer, vai complicar para todo mundo lá, Titinho. Agora, Ronaldo, pensa o seguinte, o São Paulo sai dos seus domínios. De fato, não é... É simples, é isso? Simples. Ah, tá. Simples. Muito bem, Arnaldo. 1-0 para o São Paulo. O Zubeldia estava lá por um fio, ganhou uma sobrevida. O time, eu achei que jogou bem. Tem gente falando, não jogou nada, o time era ruim. Teve gente que foi no show do Belo e de lá achou que não jogou bem. Entendeu? Tem aqui, a Band mesmo. Aqui. Mas e aí? Bom, essa última frase dele, do Sensídio, não é uma ironia, né? Ele falou ultimamente porque... há poucos dias o Brasil foi amassado pela Argentina em Buenos Aires, causando a queda do Dorival, técnico da seleção. O Fortaleza foi amassado pelo Racing, o Cruzeiro perdeu do Santa Fé, o Corinthians perdeu do Huracan, e assim sucessivamente, né? Então, nos confrontos Brasil e Argentina, só o São Paulo ganhou do Tadieres, onde nunca havia vencido, em Córdoba, e conseguindo a sua 3ª vitória sobre o time argentino na história da Libertadores. Uma na semifinal de 2005 com o Autuori contra o River Plate, a outra na pandemia com o Crespo em Avejaneda, que muda um pouco. A pandemia, acho que a gente sempre tem que colocar um asterisco, né? Porque uma das coisas que a Argentina traz quando você visita é o ambiente, né? A torcida. E o Tadieres tem torcida, né? Mais de 40 mil pessoas foram ao jogo. Na época do Tele, a equipe não perder. Ou era não perder até a entrada do Zubeldia. Né? Porque o Zubeldia, que talvez complete um ano, ainda não sei, viu, Márcio? Ele vai cruzar a linha dos 12 meses. Ainda faltam alguns dias. Ele entra justamente para comandar o São Paulo às vésperas de um jogo da Libertadores como visitante contra o Barcelona de Guayaquil, vence. E de lá ele emenda na Libertadores uma série muito interessante, né? Você falou 10 jogos, o São Paulo não perde a 10 jogos, mas o primeiro dessa série ainda era com o Carpini em casa. Com o Zubeldia começam 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos. Melhor defesa da Libertadores ano passado, ele sai da Libertadores invicto. É a maior sequência da história do clube? Com um mata-mata no meio disso, né? Não é só a fase de grupos e tudo mais. Então ele já ganhou no Equador. Ganhou do Barcelona, que há um ano atrás, o mesmo Barcelona que eliminou o Corinthians, que ganhou o primeiro jogo dele na estreia da Libertadores este ano. Bom ponto.
né? Porque senão vira qualquer um. Exatamente. Tá, empurrou o cara lá na ladeira e pronto. Diferentemente desse ano, quando o Barcelona estava na pré, ele estava na fase de grupos direto e perdeu para o São Paulo como mandante. No primeiro jogo dele. E aí depois ele ganhou no Chile e agora ele ganhou na Argentina. Não precisa ser nenhum especialista no futebol, embora quem acompanhasse a carreira do Zubeldia antes do show do Belo entendesse que o Zubeldia para torneio sul-americano era uma indicação certeira. Ele vinha do título da Copa Sul-Americana com a LDU, né? Sobre o Fortaleza, eliminando o São Paulo do Dorival, no Morumbi, né? Então, para esse torneio, eu acho que não tem discussão que é o técnico apropriado e que entende a relação do São Paulo com esse torneio, que não é a relação do Corinthians com esse torneio, que não é a relação do Flamengo com esse torneio, que não é a relação com nenhum outro clube com esse torneio. A Copa Libertadores da América, para o São Paulino, tem um significado. O Zubeldia, nesse torneio, ele vai bem, né? Isso é uma coisa. E o resto do trabalho do Zubeldia, né? Para justificar a permanência ou não, que era a questão em discussão, né? Que está completando quase um ano. Pois bem, vamos ao resto do trabalho do Zubeldia. No estadual, a colocação final, que no final das contas é o que importa, ou o desempenho final, desempenho não de nível de atuação de tirone, porque eu não vou entrar nessa discussão, ainda mais num torneio como a Libertadores. O desempenho é uma coisa tão particular e pessoal que é aquilo que eu advogava, viu, Massa, em defesa do Abel, quando no início da trajetória do Palmeiras cobravam desempenho. Não, o Palmeiras tem que jogar mais bonito. Desempenho no futebol é ganhar 3 pontos. É ser campeão, né? Então, para mim, eu não caio nessa conversa fiada. Se não tem desempenho nem na seleção brasileira, como é que a gente vai, né? Há muito tempo. Acho que a questão de discussão de desempenho, parênteses aberto, ela acabou na Copa de 82. Para quem é da geração mais antiga. Mas o que incomoda no desempenho do São Paulo ontem? Não, foi bom o desempenho também. Eu vou chegar lá. Né? Eu acho que também foi bom o desempenho, a ponto de você controlar o adversário fora de casa o tempo todo e criar as melhores chances de gol. Parênteses do desempenho, nos outros campeonatos, acho que a Libertadores do Zubeldia, ela é inquestionável, né? Até então, inclusive com essa estreia. O São Paulo terminou o Paulista melhor do que o Paulista do ano passado. Ele foi eliminado pelo Palmeiras num lance de pênalti discutível, um jogo parelho, e não pelo Novo Horizontino nos pênaltis em casa, com o jogador mais caro se recusando a bater pênalti. Então, no Paulista... No Brasileiro, eu também não posso comparar com os outros, né? Porque desde lá do Diniz, na época da pandemia, o São Paulo não ficava entre os classificados para a zona da Libertadores. Então... Que raios nós estamos... Que raio de conversa é essa? Sendo que esse ano, é o que a gente vem falando, o São Paulo optou por economizar. Então, o que o Zubeldia tem em mãos, e aí acho que é a cena que... o Alisson, ele encerra a discussão como a do Fluminense, que agora anunciou o Renato Gaúcho, em que o Mano Menezes só quase saiu no braço com o Thiago Silva depois de ter saído do Marcelo. O Zubeldia não saiu no braço com ninguém, ele saiu no colo do Alisson e de todos os jogadores. Então, que raio de conversa é essa? Agora, ela só existe porque a diretoria do São Paulo ela não tem a convicção, ela nunca teve, né? Para bancar um treinador, para insistir numa ideia... Pelo menos até que exista algum desses fatores para justificar uma troca. E ela não existe. É garantia de alguma coisa para o final de semana? Não é. O São Paulo no Brasileiro ele vai sofrer, nós estamos falando aqui. O São Paulo na Libertadores ele vai bem. Porque o elenco é curto, velho, experiente e cascudo, como mostrou ontem. Mas numa maratona de brasileiro, com esse elenco curto, ele vai sofrer. E vai ser difícil o São Paulo pontuar em Belo Horizonte. Ainda mais se ele tiver que fazer opções claras, já no início. O Oscar não vai poder jogar. O Lucas, a gente não sabe quando volta. O Caleri saiu exausto. O outro, né? E aí você tem lá uma diferença muito grande entre time titular e time reserva. Então, eu acho que essa coisa, como você fala de sobrevida, ganha sobrevida, nós estamos lendo aqui, é por conta de uma situação criada, que contaminou a mídia que cobre o São Paulo. Tem que... Não, mas é isso mesmo.
Mas isso, Massini, é o retrato, é a vida como ela é, como disse o Vessone. Ela virou uma bola de neve que ela foi da rede social para a mídia, para a arquibancada, então tem essa coisa, tem essa desconfiança. Mas aí que tá, eu acho que a resposta do Zubeldia não foi a linha de 5 contra o Talheres, que funcionou super bem. Não foi o válvula de escape do Ferreirinha no lugar do Luciano, que funcionou. Não foi a estratégia do Oscar numa posição menos desgastante, porque ele jogou no sacrifício, entre aspas. Foi o abraço do Alisson na hora do gol. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Então, assim, aí, é isso aí. Mostra, Alisson. É isso. Futebol é isso. Né? Ou na imagem dos jogadores com a torcida que foi a Córdoba 50 horas de ônibus, né? E a torcida é a torcida que não está, por enquanto, interditada, nem lá, nem cá, e que tem a condição de continuar promovendo uma conexão entre time e público. Porque, de novo, não é porque venceu o Talheres fora na primeira que o ano do São Paulo será tranquilo. Pelo contrário, o ano do São Paulo será duríssimo. O São Paulo está disputando as principais competições desse ano, diferentemente de outros clubes como o Corinthians, com orçamento restrito. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo ontem, né, jogou contra o Tajeres de Córdoba aí e ganhou ontem. E as estatísticas não mentiram, né? Não mentiram, vamos falar assim. Eles vão falar assim, como assim estatística? O time do Tajeres estava 4 meses sem vencer em casa e eu acho que vai para 5. E o time deles, o ataque, é muito deficiente. Quem assistiu o jogo ontem se lembrou do cara que já jogou no São Paulo, né? Uma passagem bem rápida na Royal Bustos, um atacante aí que não jogou quase nada no São Paulo, se não me engano, fez um gol ainda, um gol bastante chorado, e tá lá no Tajeres, talvez possa ser por isso que o ataque do Tajeres de Córdoba não funcione, né? Não funciona. E contra uma defesa que tá vindo bem consistente, que é a defesa do São Paulo, depois da formação aí com 3 zagueiros, né? Mas é importante a gente falar do jogo e como que o Zubeldia entrou. Eu, quando vi a formação, entendi que o Zubeldia entrou para não perder o jogo. Entrou para não perder o jogo. Um empate ali já estava de bom tamanho. E às vezes, para nós, torcedor do São Paulo, é duro ver que o nosso treinador entrou dessa forma, né? Agora, depois da vitória, o que vão falar mesmo, ganhou. Pouco importa é isso, os 3 pontos. Verdade. Mas a gente entrou para não perder. E se a gente tivesse perdido, agora o Zubeldia, eu acho que nem no cargo mais de São Paulo estaria, muito por conta da postura e do jeito que ele entrou com o time. Porque ele entrou para não perder. O que acontece? Para mim, o ponto correto que ele fez foi colocar um centroavante e um jogador de velocidade no ataque, porque eu já falei e venho falando aqui direto. E isso equilibra o time. E colocando o Oscar ali como armador. O armador, ele precisa disso. Ele precisa olhar para um lateral passando em velocidade para ele tentar enfiar essa bola. Ele precisa ter um atacante de velocidade para ele enfiar essa bola. E muitas das vezes o Oscar não tem isso. Só tinha isso com o Lucas, sim, mas infelizmente o Lucas se machucou. Luciano ficou no banco e entrou no segundo tempo e foi importante também, porque o Luciano ali é muito mandrake aí, isso daí a gente tem que falar, né? Em jogos assim, o Luciano ele consegue entrar muito na mente dos atletas que jogam contra ele, né? Mas de resto foi isso. Luiz Gustavo, achei que fez uma partida bem abaixo, poderia ter jogado mais. Eu acho que é por conta da volta ali que ele tá. Eu tô sentindo que ele tá fora do ritmo de jogo ali. A bola muitas vezes quando chega no pé dele, pipocando mesmo. Mas o Enzo Dias, cara, o Enzo Dias é sensacional. Como que a camisa do São Paulo caiu bem nesse cara aí. E pra mim não tem discussão entre ele e o Wendel, não. Tem que ser ele. O Wendel tem mais qualidade técnica? Tem. Mas o Enzo Dias é sensacional.
a bola que esse cara vem jogando no São Paulo. Alisson, sem palavras, né? Alan Franco, como sempre, grande na defesa ali. Ferrarese quebrando um galho. Arboleda, pra mim, ali, um pouco inseguro ainda, mas também deu para quebrar o galho. Cédric Soares sendo importante, sendo muito importante. O que pega no Cédric é a condição física dele, mas de resto o time jogou bem. Jogou o jogo do jeito que tinha que jogar, com a formação que o técnico colocou e trouxe os 3 pontos. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!